Ei, pessoal, bom dia. Espero aí que estejam bem. Esse nosso segundo vídeo aí do dia. Não sei se vocês estão vendo nessa ordem, mas creio que sim, né? Vamos falar agora de uma novidade, ó, uma novidade. Porque vejam só, o tempo vai passando, a gente não vai percebendo, né? Vocês viram que a gente começou por aqui vendo a análise combinatória, né? Estava no comecinho, vimos os exemplos, o princípio de contagem, exercício, agora já estamos vendo fatorial. Isso tudo que você está vendo, esses exercícios todos que você fez, podem ser cobrados futuramente, né? Então leva a sério, pessoal, leva a sério. Por exemplo, hoje eu vou falar aqui, olha, dessa coisa aqui que é novidade, ó, que é fatorial de um número natural. Eu estou até mostrando aqui o livro para vocês, que isso aqui está na página, olha, 340, desculpa, 439, olha que bobagem que eu falei, 439. Então eu vou explicar para vocês olharem aqui no livro, mas vou escrever, como se eu estivesse fazendo na classe na lousa, né? Porque eu não gosto de explicar preso aqui no livro, e a explicação dele às vezes não é tão legal assim para você entender. Então eu vou fazer separado, tá? Mas conteúdo de hoje, ó, fatorial de um número natural. Então o que é importante? Você está com o seu caderno para você anotar. Você não está com o seu caderno? Não? Não. Então sabe o que você faz? Dá uma pausa nesse vídeo, vai buscar o seu caderno, meu amigo. Senão fica difícil. Depois você vai assistir a aula, você não vai lembrar, você não vai saber o que aconteceu. Então faça as suas anotações, cara. É como se você estivesse na sala de aula. Faz de conta que eu estou na sua frente, né? E você está lá anotando. Eu sei que todos vocês anotam, participam, né? Então vamos lá. Fatorial de um número natural. O que é o fatorial de um número natural? Então vamos mudar aqui a tela, que eu vou começar a escrever aqui um pouquinho. Então aqui vamos lá. O fatorial de um número natural é o seguinte, vou até escrever aqui, ó. Opa! Fatorial, ó. Fatorial, deixa eu pôr uma caneta mais grossa, que essa está muito fina. De um número natural. É importante a gente falar número natural, porque eu não posso trabalhar com os negativos, com frações, com nada. Até porque o cálculo fatorial ele é usado exclusivamente na análise combinatória, ou em alguns exercícios que envolvam análise combinatória, mas em tese na análise combinatória. Você não vê fatorial em outros lugares. Inclusive, às vezes os alunos falam muito, coisa do tipo, fatorial é tão simples, por que a gente não aprendeu isso antes? Porque não servia para nada. Tá? Fatorial, sem usar em análise combinatória, não serve para nada. É uma mera curiosidade, uma brincadeira de álgebra. Como tem alguns exercícios no livro, que eu vou passar só um outro exercício para vocês verem, porque não tem sentido ficar brincando com fatorial. Tá? Ele tem que ter utilidade. A utilidade dele é resolver para análise combinatória. Daqui a pouco nós vamos ver que nós vamos aprender algumas fórmulas para resolver a análise combinatória. O princípio de contagem, né, que a gente viu até agora, ó, o P, que era lá o PFC lá, que vocês tinham o princípio de contagem, o princípio fundamental da contagem, lembram disso? Aqui, ó. Ele resolve a maior parte dos exercícios. A maior parte, mas não quer dizer que resolve absolutamente tudo, né? E que ele sempre vai ser prático. Então tem horas que você vai ver que vai ser muito interessante você usar a fórmula. E essas fórmulas envolvem fatorial. Então o fatorial, ele vai estar numa representação que ele vai estar assim, ó. Eu vou escrever N e aqui um ponto de exclamação. Esse N, esse aqui é o tal do número natural, tá? Do tal do número natural. O que é um número natural? Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, por definição, o número fatorial é N, e aqui é uma exclamação, tá? Ó, uma exclamação, tá? Então, é N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos 3, daí vai multiplicando, 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 até ficar 3, 2, 1. Ah, não entendi nada. Realmente, olhando isso aí parece difícil, mas é baba, baba. Então, o que é o fatorial de um número? Então, isso aqui a gente não vai discutir muito, isso aqui é uma definição, tá? Uma definição que você vai entender e vai fazer. Então, exemplo de um fatorial de um número. Então, aqui, ó, 6 fatorial. O que é o 6 fatorial? 6 fatorial vai ser 6
vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, isso daí é o 6 fatorial. Então, vejam bem que você vai ver que ele começa, tá? Que ele começa com o próprio número. Aqui a gente repete. Deixa eu trocar até de cor para vocês entenderem bonitinho. Olha aqui, ó. Você vai repetir sempre esse primeiro aqui, ó, 6, tá? Depois vai baixando 1, ó. Por isso que aqui é n-1. Então, se aqui é 6, aqui n-1 é 5, né? Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E vai fazer a conta. Às vezes, esses resultados, às vezes não. Normalmente, esses resultados são coisas assim absurdamente grandes, né? Muito, 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 muito grandes. A ponto, assim, de você chegar numa situação que você não consegue sequer calcular, né? Por isso que a gente vai trabalhar bastante com calculadora nesses exercícios, em algumas situações especiais. Alguns fatoriais a gente vai calcular. Por exemplo, esse daqui, ele não é tão difícil. Esse aqui, até os 8 fatorial mais ou menos, as pessoas até decoram, de tanto que usa. O pessoal faz tabelinha. Então aqui você tem que fazer a conta um por um. Né? Você vai fazer 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, depois 120 vezes 3, 360, vezes 2, 720. Então, o 6 fatorial, ó, na realidade, ele vale 720, tá certo? E essa exclamação, ela nada mais é do que um símbolo, tá? Ela é um símbolo. É como você tem um símbolo assim, quando você tem uma raiz, por exemplo, ó, raiz quadrada aqui, por exemplo, 16. Esse radical aqui é um símbolo, tá? Ele é um símbolo. Ele está mostrando um cálculo que vai ser feito. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, isso aqui está mostrando que você vai ter que efetuar o cálculo dessa raiz, tá? Vou até apagar isso para não dar bobagem daqui a pouco. Então, tá aí o exemplo, 6. Você pode ter outros fatoriais? Pode ter um monte deles aí. Você pode passar o resto do dia brincando de fazer isso, tá? Vamos supor que eu tenha assim... Na verdade, já ficou fácil, né? 4 fatorial. O que é o 4 fatorial? Tá? Ele vai vir indicado assim, o 4 com essa exclamação. Então, esse 4 você vai repetir aqui. Aí você vai baixando até chegar no 1. Ó, tudo com o número inteiro. Tá? Ó, 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Então, 4 fatorial é 24. Só que esses números aumentam muito, né, pessoal? Aumenta muito. Você não é que tem fatoriais assim gigantes, né? Então, às vezes é problemático fazer esse cálculo. E, por definição, você vai ter a seguinte coisa. Ó. Então, vamos arrumar isso aqui e vamos colocar assim uma tabelinha de fatorial. Tá? Vou apagar isso aqui. Ó, e vamos colocar o seguinte. Observações. Tá? Observações importantes. Tá? Isso aqui é muito importante. Eu vou até escrever. Importante. Tá? Por definição, vocês vão entender depois, tá? Que eu provo isso nas fórmulas. Por definição, existe zero fatorial? Existe. Zero fatorial é 1. Mas não é possível. Por definição, sim. Vocês vão ver que se o zero fatorial não for 1, você fura todas as definições, todas as fórmulas. Então a gente vai assumir que o zero fatorial é 1 e que o 1 fatorial também vai ser o quê? 1. Então essas duas coisas são bastante importantes vocês terem anotado aí, tá? Ó, 0 fatorial é 1, ó, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1, tá certo? Agora o resto, você pode até brincar aqui de fazer sua tabelinha, assim, ó. Você vai ter o 2 fatorial. O que é o 2 fatorial? É o 2 vezes 1, que é o próprio 2. O 3 fatorial é o 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. O 4 fatorial, acabamos de fazer agora. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. O 5 fatorial, o pessoal decora, tá? Você vai fazer tanto esse troço assim, que você fala 5 fatorial, o cara já olha, não faz nem a conta, tá? Então, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, tá? 120. Daí, ó, 6 fatorial nós já calculamos. Então, a gente sabe que é 720. E assim por diante. Inclusive, você pode
fazer cálculos baseados em valores que você já conhece, tá certo? Então imagina aqui, olha pessoal, que você está anotando isso aqui, se você quiser dar uma pausinha, anota aqui esse quadrinho que eu acabei de colocar, porque eu vou limpar, tá? Eu vou limpar e vou continuar. 1, 2, 3, né? Já anotaram, já deram a pausa, se vocês quiserem. Vamos limpar isso aqui. 1, 2, 3, pum, limpou. Então, eu tinha falado assim. Então, nós já tínhamos calculado até o 6 fatorial, tá? Dando continuidade, nós vimos que o 6 fatorial, na realidade, ele é 720. Agora, por exemplo, se eu quiser calcular o 7 fatorial, será que eu preciso fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Não preciso, tá? Se eu quiser. Porque eu sei que, ó, esse pedaço todo aqui, ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, isso aqui é a mesma coisa que 6 fatorial. Então, se eu quiser, eu posso falar que 7 fatorial, ó, nada mais é, por exemplo, que o 7 vezes o 6 fatorial. Tá vendo? E substituo, ó, 7 vezes 720. De repente, pode ficar mais fácil, tá? Você pode ter, isso é mais fácil, então vai dar 5.040. Tá? Eu fiz rápido porque eu até já decorei esses fatoriais. E assim por diante. Tá? Você pode substituir a hora que você quiser uma sequência por um fatorial. Poderia trocar por outras coisas, sei lá, você pode fazer, tá? E aí, assim você vai indo 8 fatorial, 9 fatorial, 10 fatorial, de acordo com o que vai ser utilizado. É óbvio que números fatoriais grandes ficam absurdamente grandes, muito grandes. Pra vocês terem uma ideia, ó, aqui, ó. 10 fatorial, que é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Não precisa escrever tudo isso, né? A gente pode fazer até direto depois. Isso aqui vai dar, eu estou com a calculadora aqui do lado, por isso que eu estou fazendo rápido. Ó, 3 milhões, pessoal. 3 milhões. Daí você fala, nossa senhora, então 20 fatorial. Tá? 20 fatorial, cuidado, hein? Às vezes vem essa bobagem assim, ó, 20 fatorial, 20 fatorial é fácil, é só fazer 2 vezes 10 fatorial. Não existe isso. Não existe. Porque lembra que 10 fatorial é tudo isso aqui. Então isso aqui, ó, é bobagem, isso aqui não existe. 20 fatorial é 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, pá, até o finalzinho. Se você for fazer esse negócio, esse 20 fatorial, puta, vai dar, ó, eu vou colocar aqui, ó, 2,43, eu estou arredondando, vezes 10 elevado a 18. Olha o tamanho do bicho, olha o tamanho desse número, tá? Então, cuidado com essas coisas. Entenderam como funciona o fatorial? Basicamente, sim. Então, agora nós vamos ver o que você não pode fazer. Isso aí não está no livro. Então, tá aí a luzinha, você tem o seu tempinho para dar uma pausa e anotar. Vamos limpar. Limpamos. Então, vou até escrever aqui, ó, em vermelho, para você ver, e com caneta grossa. O que não pode? Ó, o que não pode, que é perigoso, ó. O que não pode? Não pode fazer o seguinte, olha. Então, por exemplo, o que eu acabei de falar, 20 fatorial é igual... ficou feio esse negócio. Vou apagar isso aqui. Vou usar uma caneta mais fina. Vamos lá. 20 fatorial é igual a 2 vezes 10 fatorial? Não. Não pode. Não pode fazer isso. Isso não existe, tá? Não existe. A gente não pode fazer esse tipo de coisa, tá certo? Não pode. Porque lembra que 20 fatorial, por definição, é 20 vezes 19 vezes 18, vezes tal. E o 10 fatorial não pode, tá? Outra coisa que não pode. 2 fatorial mais 3 fatorial, logo é 5 fatorial. Por quê? Porque 2x mais 3x é igual a 5x. Isto é verdade? Não, não, isso é um absurdo. Por quê? Vamos olhar essa daqui, ó. Por que aqui, ó, quando você tem 2x, você tem 2x de fato. Quando você tem 3x, você tem 3x. Então, ó,
2 mais 3, no total você vai ter o quê? 5x. Isso aqui só seria verdade se a gente partisse do absurdo, tá? Ó, isso aqui não pode. Não pode, tá? Se a gente partisse do absurdo, que você estaria somando exclamações. Aí sim, eu tinha 2 pontos de exclamações mais 3 pontos de exclamações, vou ter 5. Mas isso é absurdo. Por quê? Porque olha aqui, ó, 2 fatorial mais 5 fatorial, na realidade, isso aqui, ó, 2 fatorial é 2 e 5 fatorial é 120 que nós já vimos. Então isso aqui vai dar o quê? 122. Não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Também não pode fazer o quê? 2 fatorial vezes 3 fatorial. Esse é fácil, ó. Faça a distributiva. 2 vezes 3, 6, vai dar 6 fatorial. Não, tá errado isso aí. Por que tá errado? Porque, ó, 2 fatorial, pessoal, nós já vimos que é 2. 3 fatorial, eu já vi que é 6. 2 vezes 3 dá 12. 12. Opa, não é 16, é 12. 12 jamais vai ser o quê? Esse 6 aqui. Jamais vai ser esse 6. Então, sempre cuidado com isso aqui. Isso aqui é diferente, ó. Isso aqui também é diferente. Então, isso aqui não pode. Então, cuidado, ó. Não pode fazer isso, não pode fazer isso e não pode fazer esse tipo de coisa. Fatorial tem que calcular, pessoal. O que dá para fazer outras coisas. Tudo bem? Agora vocês vão ver, o cálculo fatorial é tão importante, que ele aparece em todas as calculadoras. Tá? Todas as calculadoras. O que a gente pode fazer no cálculo fatorial é simplificar, nós vamos ver daqui a pouco. Então, dá para somar 2 fatoriais assim? Não. Dá para multiplicar 2 fatoriais dessa forma? Não. Dá para fazer 20 fatoriais 2 vezes 10 fatorial? Também não, tá? Também não. É lembrar que o fatorial você tem que trocar por todos aqueles números que você faz a multiplicação, tá? Beleza. Vamos limpar esse troço aqui. E vamos ver aqui, ó. Vou entrar numa guia normal do Google, tá? Então eu vou escrever aqui para ele procurar calculadora científica. Que beleza, hein? Já viu direto. É que eu já pesquisei tanto esse negócio. Calculadora científica, ó. Ele abriu uma calculadora que é do próprio Google, tá? Que aparece na hora, assim. Olha aqui, ó. Esse X com essa exclamação. Isso aqui é fatorial. Então lembra que 6 fatorial deu 720? Então vou apertar aqui, ó. 6 fatorial. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Exclamação. Igual a 720. Tá vendo? Então você veja que é importante, você não ter isso aqui, ó. E lembrar, ó, vou tirar de radianos, vou deixar sempre em graus, ó. Esse rádio não pode aparecer. Tá? Daí vou limpar. Daí nós vimos assim, ó, 10 fatorial, né? Quanto que era 10 fatorial? Nós fizemos lá o cálculo, ó, deu todo esse negócio aqui, 3.628.800. Puta, é grande, né? Olha que beleza. Olha o 20 fatorial que a gente tinha calculado. É um absurdo de grande. E tem valores enormes. Antigamente, quando as calculadoras eram mais limitadas, elas calculavam até 69 fatorial, porque era o máximo que dava. Aliás, deixa eu mostrar para vocês como que vai funcionar isso. Quando você tem isso aqui, ó, esse número, para vocês entenderem, isso aqui a gente vê assim, ó, é 2,43 vezes 10 elevado a 18. Então, quando você tem esse E aqui mais, isso aqui significa uma potência, tá? Significa uma potência, significa isso. Então, quando você fizer um cálculo desse, vai simbolizar exatamente isso, tudo bem? Vamos apagar isso aí para você não ficar confundindo. Então, vamos fazer um outro cálculo desse, por exemplo. Então, vamos supor aqui que eu vou ter a seguinte coisa. Eu vou limpar aqui, tá? Isso aqui é o resultado anterior. Vamos pegar um cálculo bem absurdo, assim, 70 fatorial, vai. 70 fatorial, pessoal, é 70 vezes 69 vezes 68 vezes 67. É um troço absurdamente grande. É uma coisa assim para preso. Do tipo, o cara pegou 10 anos de prisão e fala assim, ó, faz a conta, a hora que você acabar, você tá solto. O cara morre na prisão, não acaba a conta. E se acabar, vai errar no meio. Então, olha o resultado que deu. Então, como que a gente interpreta esse resultado numa calculadora científica, tá? Para vocês já aprenderem a usar a calculadora científica, né? Então, isso aqui é assim, ó. Isso aqui vai ser 1,978, tá? Vou arredondar só para 4 casas, vezes
tá? Aliás, se fosse arredondar, não seria assim. Vou arredondar para 3. 9, aqui vamos pôr 8 para a gente arredondar. 9, aqui 8, vezes 10, elevado a quanto? Esse aqui é de expoente, tá? É uma notação científica. Então, está dizendo que é um expoente positivo 100, porque poderia ser negativo, tá? Não é o caso. Olha esse número. É o número 1 mais 100 casas aqui, ó. 100 casas. Um número absurdamente grande. Absurdamente grande. E por aí vai, tá? Tem fatoriais assim enormes que não vale a pena a gente ver. Mas isso aqui é para vocês verem que ele é importante, né? Ele é importante. Porque, por exemplo, eu vou voltar aqui para onde eu estava, aqui naquela tela da calculadora. Deixa eu voltar aqui, calculadora científica, olha lá. Apareceu essa, mas você pode ter outras, ó. Vamos ver essa aqui, ó, para vocês terem noção como isso aqui é importante. Calculadora científica, olha o tamanho dessa calculadora aqui, que beleza, hein? Enorme, olha, nunca vi uma calculadora desse tamanho. Tinha até visto, mas mudou esse aqui, olha. Isso aqui vocês vão aprender futuramente, a cotangente, secante, cossecante e o diabo 4. Já fiz besteira aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Nossa, calcula PA e PG, olha. Nossa, produto dos termos, uma progressão geométrica. Calculadora é fera. Realmente essa daí é diretoria, né? Mas olha aqui ó, o que a gente quer. Olha o N fatorial aqui. Então você está vendo que ele é importante, ó, porque ele coloca seno, cosseno, logaritmo, raiz, tudo que você tem direito está aqui nessa calculadora. Mas logo aqui em cima, ó, N fatorial. Então eu sei que isso é importante, as pessoas usam bastante. Vamos até voltar aqui, ó, e ver de novo na pesquisa, ó. Vamos pegar uma outra que está logo embaixo. Vamos ver o que acontece, essa aqui, ó. Aqui ele vai dar a calculadora online. Ele vai explicar como que faz os cálculos, mas ele não põe a calculadora. E nas calculadoras... põe aqui sim. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Cadê o fatorial? Tá aqui, ó. Ó, ó o fatorial aqui, ó. Essa exclamação. Então isso aqui é muito usado, pessoal. Isso é bastante, bastante usado, tá? Ele vai estar aqui, ó. E todas as calculadoras. Você pode até entrar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue no Google lá eu ver as imagens de calculadoras. Aqui, ó, imagens de calculadoras científicas. Ó, aqui, ó, aqui tem várias calculadoras, da Casio, da HP, e Texas, aí um monte de calculadoras, né? Então, se a gente for ver, olha aqui, ó. Isso aqui é uma calculadora, sei lá, isso aqui é da Casio, né? Então, você vai ver aqui que nessa calculadora, você vai ter o teu cálculo fatorial aqui, ó. Ó, esse x com esse nosso aqui do fatorial. Daí você pega uma outra calculadora científica aqui, ó. Sei lá, essa aqui que é mais sofisticada também da Casio. Você vai procurar, você vai ver que ela vai ter aqui também a parte do fatorial. E assim por diante, qualquer calculadora que eu pegue, tá? Sem exceção, aqui eles vão colocar bastante aqui da Casio, que acaba sendo aprovado. Então ela vai dar. Essa aqui é aquela HP que eu falei para vocês. Essa aqui não pode usar. Essa daqui é aquela calculadora que ela é para usar em economia. Me fugiu o nome. Ela não é a científica, é aquela que o pessoal usa para fazer cálculo em matemática financeira. Ela é a financeira, tá? Essa calculadora é o cão, viu? Para quem não conhece. Porque, olha aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Ela não tem sinal de igual. Ela calcula fatorial até, ó, mas ela não tem um sinal de igual. Ela tem uma lógica toda diferente. O pessoal, quando faz faculdade, trabalha com matemática financeira, economia, estatística, tem até aulas práticas assim para ensinar a usar essa calculadora. Eu não sei até porque que o pessoal usa essa calculadora até hoje, porque eu não acho que tem nada demais nessa calculadora. Mas ela está com esse mesmo desenho desde a época que eu fiz faculdade, o pessoal acredita se quiser. Tem até uns 30 anos com esse desenho, essa calculadora. Todos vocês aí que têm, assim, sei lá, pai, mãe, algum amigo, tio, parente que trabalha em economia, trabalha em banco, em financeira, em alguma corretora de valores, deve ter essa calculadora na gaveta. É bem interessante, só que essa não é para nós, não. A nossa é a científica, né? A nossa é essa daqui, ó, bonitona assim. Tem seno, cosseno, tangente, logaritmo e assim por diante. Então vocês viram que a calculadora é muito importante, tá certo? Então vamos voltar lá para nossa matéria e vamos ver então o que o livro fala sobre isso. Então aqui no livro você vai ter, ó,
fatorial de um número, vou começar a riscar um pouco o livro, ó, fatorial de um número real, tá certo? Ó, fatorial de um número real, desculpa, natural, acabei falando natural, número natural, lembrar que natural é o n, né? É aquele lá dos naturais lá que vocês conhecem, que eu já falei para vocês, que é assim, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Não entra fração, não entra negativo, não entra decimal, não entra nada disso. Então aqui ele põe a definição, né? Ele vai colocar para vocês a definição. Eu vou até mostrar aqui com aquela outra canetinha laser, que é mais fácil. Ele vai falar ó, do 0 fatorial, que é 1, do 1 fatorial, que é 1, e vai dar a definição. Tá? Vai dar alguns exemplos e vai dar a formulazinha. Tá? A formulazinha que você vai chegar nisso daí. E agora, o grande lance que tem nessa página aqui, que é o exemplo 5, e na página seguinte, ó, aqui é um exemplo algébrico. Isso aqui já é um exemplo algébrico. Vai ser a seguinte coisa: você vai ter que aprender a fazer alguns exemplos aí de exercícios que podem ser algébricos ou não. O que a gente vai ver de cara aqui, eu não vou também tomar muito tempo de vocês, inclusive você pode ver isso aqui com calma, né? Se ficar um pouco cansativo, um pouco grande, você vai dando pausa e vai olhando, né? Porque isso aqui seria umas 2 aulas que eu teria com vocês na classe. É fazer cálculo com fatorial. Tá, o grande lance é fazer cálculo com fatorial. Então eu vou até terminar nisso aqui, mas esse exemplo é um pouquinho longo. A letra fica ruim porque escrever em vidro não é fácil. Eu estou escrevendo na tela do computador. Então, cálculos com fatorial. Então, exemplos. Então, o primeiro exemplo, eu vou dar só exemplo de coisas reais, tá? Tem exemplos aí meio surrealistas, mas eu vou dar exemplo de coisa que a gente usa. Que a gente usa de fato. Então, por exemplo, 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Então, aqui, você já imaginou se para fazer esse cálculo você tivesse que calcular, já estou dando até os spoilers, né, porque você não vai fazer 10 fatorial, porque ó, 10 fatorial aqui, nós já fizemos a conta, dá 3.628.800. Aí você fazia esse cálculo fácil, rápido, tá? E calculava o 8 fatorial, que dá 40.320. Divide um pelo outro, que é bem fácil, não é complicado, é uma conta relativamente simples, né? Estou sendo irônico, né? 328, 800, a calculadora do lado aqui. Dividido por 40.320. Vai dar 90. Aí você fala, caramba, olha o tamanho dessa conta. Quando que eu vou fazer um negócio desse? Olha, 3 milhões e aqui 40 mil, que absurdo. Aí você pensa um pouco. Bom, eu aprendi definição. Quem sabe olhar a definição ajuda. Ajuda muito, pessoal, muito. Tá? Então, coisas que não pode fazer, tá? Ó, não pode, tá? Perigo, perigo, não pode. 10 fatorial sobre 8 fatorial. Eu vou vir aqui e vou simplificar esse com esse. Então vai ficar 5 sobre 4 fatorial. Ficou menor. Isso pode fazer? Não, pessoal, não. Porque aqui não é 10 e aqui não é 8. 10 fatorial, lembra que é 10 vezes 9 vezes 8, etc, blá, 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 blá. 8 fatorial também. Não pode simplificar, hein? Não pode. Eu vou até apagar esse troço aqui para vocês não terem confusão, mas não pode. Tá? Quem está com o caderno aí, anota esse negócio, hein? Não pode. Então vamos apagar. O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida? Poderia fazer isso aqui, olha. Eu aprendi a definição, 10 fatorial sobre 8 fatorial vai ser o quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso sobre 8 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá um trabalho do cão. Porque imagina se aqui, em vez de 10, eu tinha colocado 20 fatorial. Você escrever 20 vezes 19 vezes 18, mas é para vocês entenderem. Como aqui eu tenho só multiplicações, tá? Só multiplicações, a única situação que eu posso simplificar numa fração, vocês já sabem que é na multiplicação.
Então eu posso cortar esse 8 com esse 8, o 7 com 7, o 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2. Esse 1 não precisaria nem aparecer, porque ele é elemento neutro. Eu só estou colocando para ficar pedagogicamente bonitinho, tá? Mas não precisaria nem aparecer, então eu vou cortar 1 com 1. Quando você cortou tudo, o que sobrou? Só esses dois aqui, ó, 10 vezes 9. 10 vezes 9 tem esse cálculo complicado, difícil, que dá 90. Olha a diferença, como ficou mais fácil. Domina a matemática, faz rápido, faz fácil, tá? Não complica a vida. Então vamos escrever aqui, ó, 10 fatorial. Tá feia a coisa, esse 10 aqui ficou medonho. Vamos apagar esse negócio aqui. Então, e essa caneta também está muito fina. Esse negócio aqui tem vida própria, viu? Às vezes ele escolhe o que ele quer. Então vamos colocar aqui, ó 10, fazer bem grossão aqui, fatorial sobre 8 fatorial. Isso aqui o que é? Então isso aqui, ó, é 10 vezes 9 fatorial. Agora aqui, ao invés de escrever 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu paro no de baixo. Eu escrevo aqui, ó, 8 fatorial. Posso fazer isso? Posso, tá? Eu estou usando a definição. E aqui embaixo, eu vou deixar o 8 fatorial. Então, agora, eu posso cancelar 8 fatorial com 8 fatorial? Posso, porque tudo que está em cima, eu posso dizer, seja igual. Tá? É diferente de você pegar assim, ó, um 10 fatorial e aqui um 2, se você querer cortar isso com esse. Não pode. Isso aqui é bobagem. Isso aqui não pode ser feito, tá? Agora, nesse outro caso, pode sim. Deixa eu só pegar a caneta aqui para vocês verem como que a gente vai continuar. Então, vamos continuar aqui. Igual, tá? Eu posso cancelar esse com esse. Fica 10 vezes 9, que é quanto? Que vai ser 90. Tá certo? 10 vezes 9 vai ser 90. Então, a gente tem outras formas de fazer isso, tá? Eu vou, para não me prolongar demais, eu não vou nem falar sobre álgebra com vocês nessa aula. Eu vou deixar para a próxima, a gente já vê permutação, porque senão vai ficar muita coisa. Então, eu quero que vocês entendam bem isso aqui, depois a gente vê só a parte algébrica de fatorial, tá certo? Então, anota isso aqui, 1, 2, 3, que eu vou apagar e vou continuar. Pim, apaguei. Está apagando. Eu não sei se a internet de vocês está lenta, mas a minha aqui está absurdamente lenta. Por isso que eu não estou fazendo nem uma live com vocês, tá? Não é porque eu não quero, porque a gente está tendo reuniões com os professores, com a direção durante a semana e está fazendo aquela reunião que participa um monte de gente junto, né, no Hangout lá. Mas trava toda hora, pessoal. Trava, você não ouve, fica horrível. Porque tá todo mundo usando a internet, então o que o pessoal fez? Meu primo trabalha nessa área e meu irmão também estava me explicando que meu irmão faz muito dessas reuniões online. Eles diminuíram as bandas que é para dar conta. É igual a Netflix lá, a Globoplay e tal, que não estão mais trazendo nada em 4K. É no máximo Full HD. Que senão não dá conta, né? Não dá conta. Então, se dá umas travadas assim, eu estou até tentando editar às vezes, mas não dá. Então, eu peço desculpa aí. Então, de novo, outro exemplo desse. Agora, para sistematizar. Então, outro exemplo. Vamos supor que agora eu tenho assim, ó, 12 fatorial dividido por 9 fatorial. Pô, esse cálculo aqui ficaria muito difícil para fazer. Então, o que eu faço? O 12 fatorial, ele é, tá? Ó, ele é 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9 e assim por diante. Ou seja, o 12 eu consigo chegar no 9. O 9 eu não consigo chegar no 12. Então eu vou abrir o 12. Eu vou fazer 12 vezes 11 vezes 10. A hora que chega no 9 eu paro. Por que eu paro? Para poder simplificar por esse. Mas aqui é 9? Não. Aqui ficaria 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, então eu escrevo 9 fatorial. A hora que eu quero parar, eu coloco o quê? O fatorial na hora que eu quero parar. Sobre 9 fatorial. Isso facilita muito a minha vida. Então, eu vou abrir o de cima, se ele for maior, ou de baixo ou maior. Normalmente, nas fórmulas é sempre o de cima que é maior, tá? Então, eu vou abrir o de cima até chegar no de baixo. Daí eu cancelo. Aí você faz a conta.
Normalmente, os cálculos vão ficar muito mais simples. Embora, mas 12 vezes 11 vezes 10 não é tão agradável, não é difícil, dá 1320, vai. Ele é relativamente simples. Muito mais fácil que fazer aquele trambolho todo, tá? 1320. Entenderam então como funciona? Então é assim, mexe num deles para chegar no outro para simplificar. O grande chega no pequeno. O pequeno não chega no grande jamais, tá certo? 9 nunca vai chegar em 12. Agora 12 chega em 9 para você simplificar. Beleza? Muito bom. Último dos exemplos, pessoal. Um outro é quando você tiver mais de um número multiplicando embaixo. Então vamos supor, supondo, tá? Que agora eu vou ter 12. Opa, ficou feio. Vamos apagar isso aqui. Vamos supor que eu tenha assim, ó, 12 fatorial em cima. Eu vou fazer exemplos reais, tá? Que é como aparece lá fora. Aqui eu vou ter 8 fatorial vezes 4 fatorial. Então, às vezes vai acontecer isso. Eu vou ter um número em cima e 2 aqui embaixo, multiplicando. Então, como que eu faço aqui? Então, aqui, pessoal, aqui não tem acordo. Aqui eu vou fazer assim, dos males, o menor. Então, quem que é melhor simplificar, 8 ou 4? O 8 porque é maior. Então, eu vou abrir o de cima, ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Aí eu faço o quê? Paro. Sobre 8 fatorial vezes 4 fatorial. Esse 8 com esse 8 eu posso cancelar porque eles são iguais. Eu só posso cancelar coisas iguais ou divisíveis, tá? Já foi. Agora, esse 4 fatorial, eu não tenho mais o que fazer com esse cara. Tá? Não tenho mais como simplificar ele com ninguém de fatorial, porque o fatorial morreu, ó. A hora que eu cortei esse 8 com esse 8, o fatorial foi dessa para melhor, desapareceu. Então sobrou lá em cima o quê? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Então só vai lhe sobrar uma única alternativa, que é fazer o quê? Abrir esse 4. Tá? Escrever 4 fatorial como sendo 4 vezes 3 vezes 2, vou colocar um de alegre, tá? Não precisava porque ele é elemento negro, mas eu vou colocar neutro, quer dizer. Agora você simplifica à vontade. Eu, pessoalmente, gosto de cortar um número de uma vez. Então, eu cortaria esse 12, por exemplo, com 3 vezes 4. Ó, 3 vezes 4, 12, corto com esse. E esse 2, por exemplo, eu poderia cortar com o 10. Então, aqui sobra 5. Então, eu tirei o máximo que deu, sobrou para mim apenas 3 números lá, que não são muito grandes, que é 11 vezes 5, que dá 55, né, que dá para fazer cabeça. 55 vezes 9 dá 495. Então, quando tiver uma situação dessa, simplifica sempre pelo maior, tá? Último exemplo, pessoal. Vamos fazer um mais fácil, ó. 10. Aqui eu vou colocar aqui, ó, 6 fatorial. Vou usar o 4 de novo. Vezes o 4 fatorial. Então, o 10 é muito melhor cancelar com 6, tá? Porque corta mais coisa. Então, eu faço 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, até chegar ao 6 fatorial. A hora que chegar ao 6 fatorial, você faz o seguinte, você cancela ele com o de baixo. E esse 4 fatorial, puta, não tem o que fazer com ele, então abre. Faz 4 vezes 3 vezes 2. Não vou mais colocar 1 porque é um elemento neutro. Aí você se diverte como você quiser. Eu faria o seguinte, ó, eu gosto de fazer assim, ó, o 8 com o 4, aqui vai ficar 2. O 9 com o 3, aqui vai ficar 3. E esse 2 aqui, ó, eu cortaria de novo com esse aqui, ó, aqui fica 1, aqui fica 1. Então vai sobrar o que em cima? 10 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210. Olha como ficou muito mais fácil, tá? Vocês vão ver futuramente que isso aqui vai ser a fórmula chamada arranjo e essa fórmula vai ser chamada combinação. Nós vamos usar bastante isso aí, tá? Bastante. Não vai usar pouco, não. A gente vai usar bastante. Ó, espero que vocês tenham entendido. Eu vou parar por aqui porque eu acho que está ficando muito longo esse vídeo, que é umas 2 aulas que seria na classe. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, resumão
da... Vamos ver se ele vai limpar, né? Que ele demora, como eu falei, a internet está lenta, ó, já limpou. Então, o resumão aqui do fatorial de um número é lembrar que sempre o fatorial, ó, tá? O fatorial do número é sempre... Opa, como ficou feio esse negócio. Agora piorou, né? Então, o fatorial de um número, é para vocês verem que eu estou fazendo ao vivo aí, né? Ó, fatorial de um número natural. Fatorial de um número natural. Ele vai ser assim, ó, n fatorial, ó, aqui a exclamação é igual a n, o que é o primeiro, o que vem antes dele, o que vem depois, tá? Até sobrar aqui, ó, aqui são números, 3, 2 e 1, caso tenha. Então, o exemplo clássico, ó, 6 fatorial, ó, repete o primeiro, vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A qualquer momento eu posso trocar, por exemplo, isso aqui. Tá? Isso aqui, por exemplo, é 5 fatorial. Se eu quisesse, eu podia falar que 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial. Então, seria 6 vezes 120, dá 720 aqui, ó, a conta. Tá certo? E lembrar da simplificação. Tá? Então, se eu tiver assim, um número estrambólico, nossa senhora Aparecida, ó, tenho 15 fatorial dividido por 13 fatorial. Falo, nossa, vou ter que fazer toda essa conta? Não, meu amigo, se você fizer a conta, está perdido e mal pago. Então, você vai ser assim, ó, 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Senão você está perdido, cara, perdido. Você vai fazer conta até não acabar mais. E para no de baixo. Aí você vai falar assim, você falou que não podia simplificar? Pode, desde que sejam duas coisas iguais. Então, 13 fatorial pode simplificar por 13 fatorial. São dois resultados iguais. Cancela esses dois. Aí você pega simplesmente os números que vão sobrar. Normalmente são números muito mais fáceis. Então, ó, 15 vezes 14 vai dar 210. Nossa, dá sempre 210 essas contas? Não, coincidiu, tá? Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessas aulas, desse tempo aí que nós ficamos. Nós vamos entrar em férias aí, a escola achou por bem fazer isso, foi uma decisão administrativa, não foi nossa de professores, né? E a gente, como funcionário, a gente acata isso que a escola está decidindo, a escola sabe o que está fazendo, estão se reunindo, a gente está fazendo o melhor possível, né? Então, para dar um descanso aí para vocês e para nós, porque embora seja só uma vez por semana que a gente esteja participando, parece que é fácil, mas isso daí é trabalhoso, pessoal. Às vezes, para fazer alguns vídeos, a gente demora, não dá certo, você faz de novo, você precisa planejar, tem uma série de coisas, né? Então vai demorar. Eu vou continuar depois com a matéria com vocês, o fatorial parte algébrica, depois permutação, arranjo de combinação. Vídeos muito legais, estou pensando em coisa assim bacana, bacana. Tá? Não precisa ficar compartilhando aí fora, né? Que não pensem que eu não sei do que aconteceu. Depois, uma hora, a gente vai conversar sobre isso. Eu sei que eu fiquei famoso aí, né? Estou com mais de 140 mil visualizações, 160 mil, sei lá. Mas depois a gente fala sobre isso, pessoal. Não pode ficar passando isso aí para os outros aí, hein? Então, o que a gente vai ter? Eu vou fazer esses vídeos aí legais, vou fazer os exemplos que eu dava na lousa mais prático, vai ser bacana. Olha, vai ser vídeo muito legal que a gente vai ter depois, tá? E eu vou continuar com a matéria. Parece que não, mas a gente está evoluindo bem, ó. Está evoluindo bem. Tá um pouquinho menos que se fosse no ritmo de aula normal, mas pouca coisa, tá? Pouca coisa. Na realidade, a gente já viu, olha, princípio de contagem, vimos agora fatorial, vamos ver as fórmulas. Daí acaba, viu? Porque a análise combinatória tem pouco conteúdo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam os alunos que vão fazer a provinha que estavam com conceito insatisfatório e aquelas 4 meninas e o Ian lá que estão em prova de reposição, que amanhã, né, na quarta-feira, às 16 horas, você entra e veja lá que vai postar automaticamente, aí você entra, tem 1 hora para fazer a prova e enviar, senão não vai aceitar depois, né? Tem que ser antes das 5. Tá? São 8 testes, é só você assinar lá e mandar depois, tá certo? Vai ser no mesmo molde da prova mensal, inclusive a forma de corrigir vai ser a mesma. Vou colocar isso no portal, né? Mas vai ser a mesma forma, né? Um acerto é E, 2 e 3 é D, 4 e 5 é C, 6 e 7 é B e 8 acertos é A.
Espero que vocês consigam aí recuperar esse conceito e que tudo dê certo. E lembrando que esse conceito não substitui nada, vai ser um conceito a mais, tá? Então ele não vai fazer tanto milagre assim, talvez ele ajude se você for bem. Tá? Também tem isso, né, pessoal? Você tem que ir bem para poder ajudar, tem que se preparar legal. Tá? As pessoas que não receberam o e-mail são pessoas que estão com o conceito pelo menos C, então não tem toda essa preocupação, tá certo? Isso aí, pessoal. Espero que esteja tudo em ordem com vocês. Continuem ficando em casa. A coisa parece que está melhorando, mas infelizmente não está. Se vocês estão acompanhando as notícias, os hospitais estão lotados. Eu conheço gente que trabalha na área de saúde, a coisa está feia. A coisa está feia. Então vamos evitar, porque quanto mais a gente colaborar, mais cedo isso acaba e menos danos a gente vai ter, né? Se Deus quiser, vamos voltar aí todos bem, todos de volta, né? Ninguém vai ficar pelo caminho, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Não esqueça de deixar aí a marca que vocês estavam presentes. E boas férias, né? Esses 10 dias de férias, nos vemos aí no dia 19 de maio. Vocês vão ter um bom descanso meu aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Não esquece de deixar a marquinha lá de vocês. Falou? Tchau.